texto de Abelar a Timóteo. E esse nosso caminho de Abelar, muitas vezes, preciso fazer um esforço, né, para chegar até lá, porque todas as festividades, encontros que chegam mais, então de Aná, de todo mundo, sempre ia. E é uma satisfação poder estar aqui com vocês, na casa de Maria, né? E a gente traz no coração um sentimento muito gostoso, né? Quando a gente vem falar da mensagem do Cristo. Apesar de que existem pessoas catedráticas, né, que estudam o tempo todo, tem gente que é muito assim, relaxa. Às vezes, algumas coisas falham, né? Mas a gente está aqui para aprender. Então, antes de mais nada, quando a gente começa a fazer um estudo, esse estudo, primeiramente para a gente. Então, o que isso traz para mim? Né? Quando foi oferecido o tema, eu pensei assim, como é que eu estou trabalhando nessa seara? Né? Então, eu vim pensando pelo caminho, mas eu vou chegar lá e vou cantar uma música em homenagem a Maria, porque nós estamos no mês de maio, né? O mês que foi colocado. Maria estava mesmo, estava tocando. Quando eu cheguei, estava tocando justamente aquele ele cantar. Cantar, porque a gente, às vezes. Então, eu fui numa das palestras que eu assisti para fazer esse estudo, achei muito bonito esse texto que falava assim. O cristianismo é um só. A mensagem de Deus é apenas para a lei do amor. E essa mensagem chegou à humanidade por muitos mensageiros divinos, tendo em seu ápice Jesus, nosso mestre e guia. Ezequiel, Malaquias, Elias, Abraão, Moisés, Jesus, Kardec
e todos os grandes avatares da humanidade vieram à Terra com o objetivo de trazer a mensagem divina ao homem, conforme a condição de entendimento da humanidade da época. Conquanto cada um tenha trazido a parte da verdade divina, todos juntos são a representação do amor do Criador. Assim como eles, cada um de nós tem a tarefa para com a humanidade, que é reformar-se e trabalhar pelo bem do seu próximo. Espírita, amai-vos, eis o primeiro mandamento. Instruí-vos, eis o segundo. Então, todos aqueles que vieram em nome da lei do amor foram os trabalhadores. E hoje, nós somos os trabalhadores. Toda a humanidade, cada um evolui, cada um tem o seu tempo e a hora certa de estar realmente conectados nessa divindade e que vai se aproximar mais do Cristo. Né? Porque a mensagem do Cristo é para todos, não é só para alguns. Alguns pegam essa mensagem do Cristo para si e se conectam com ele de forma tal que o egoísmo fala mais alto. E aí é só o Cristo dele que ele fala. Né? Mas eu vejo Cristo de uma forma, cada um de vocês acredita que vê de uma forma. Se eu sentar para conversar de Cristo com cada um de vocês, aqui, com cada um vai ter uma ideia do Cristo. Eu estou vendo o meu Cristo. Né? O Fred está vendo. A Solange está vendo também. Cada um vê de uma forma o Cristo. Mas ele é um só para todos. E muitos esquecem disso. Então tomam para si e acham que aquele ali, aquele caminho que ele está seguindo é que vai chegar lá. O outro pega para si também outro pedacinho, ele divide, né? Como se dividisse o Cristo em vários Cristos. E na verdade, esse Cristo, que é o governador do nosso planeta, ele trouxe apenas uma mensagem: a do amor, da caridade e do perdão. Então, lavradores, esse é o tema da carta de Paulo a Timóteo. Timóteo era o filho espiritual de Paulo, né? Então, ele diz: o lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Aí eu peguei um pouquinho aqui, eu li antes o capítulo 1 e 2, né? Porque essa citação do livro Fonte Viva, ele é da segunda carta de Timóteo, capítulo 2, versículo 6. Mas eu fui um pouquinho mais e peguei o 7 também. Porque o 6 diz assim, né? Que está aqui no Fonte Viva. O lavrador que trabalha arduamente deve ser o primeiro a participar dos frutos da colheita. Reflita no que estou dizendo, pois o Senhor lhe dará entendimento em tudo. Olha só. Paulo, quando escreveu isso, estava preso. E ele enviou essa carta para Timóteo, né? Porque ele, mesmo estando preso, ele não negava o Cristo. Né? Após tantas lutas, tantas divergências com o Cristo, com os ensinamentos, ele começou a escrever. E aqui ele diz que conforme ele escreveu, por causa disso que ele escreveu, ele está preso. Então, eu gosto muito dessas cartas de Paulo, porque elas têm assim a saudação é muito gostosa, né? As cartas falam: graça, misericórdia e paz da parte de Deus, Pai, de Cristo Jesus, nosso Salvador. É algo gostoso que ele passa não só para aqueles daquela época, mas a gente precisa ver o que traz para nós hoje. Não podemos ficar apenas no passado, né? Porque até mesmo algumas citações em livros do Antigo Testamento, se nós colocarmos no nosso dia a dia, valerá a pena a gente estudar. Hoje estava conversando com uma amiga e eu tinha falado para ela uma questão que fala que muitos deturpam hoje, que nas igrejas são contra, né? E uma situação, e aí, por incrível que pareça, essa inteligência, né, artificial aí, ela acaba captando nosso pensamento. E aí jogou justamente
aquilo que eu estava precisando. Era justamente assim, o capítulo e o versículo do Antigo Testamento que falava sobre aquilo. Que realmente hoje condena, mas não era condenado antigamente. Né? No Antigo Testamento não era condenado. E hoje as pessoas condenam. Então, se a gente colocar, analisar o contexto daquela época que foi escrito e analisar agora, se torna diferente e proveitoso para nós. Mas precisamos tirar o véu que cobre as letras, não é letra pela letra. Então, o que acontece? Paulo, quando ele escreveu, né, as cartas dele, ele trazia também essa mensagem como Cristo trouxe. Né? Cristo falava para os quem estava vendendo os grilhos, né? Falava da semente dos agricultores, falava de peixe, falava de semente. Onde ele estava, ele colocava o contexto da mensagem dele naquele local. Então, Paulo fez a mesma coisa quando ele fala de lavradores. Quem são esses lavradores? Né? E que lavoura é essa? É lavrador, vai trabalhar na roça. Mas que roça é essa? Que lavoura é essa? Então, aqui nós temos, no primeiro aqui, há lavradores de toda a classe. Então, eu coloquei como se fosse essa lavoura aí, né? A gente pode interpretar como, por exemplo, o campo como o nosso corpo, a nossa vida, né? E a nossa mente também. Por quê? Nós somos esses trabalhadores que temos um corpo. Quando eu estava analisando, gente, eu achei assim, interessante a reencarnação, se a gente precisa de novo. Eu vi no YouTube, lá, né? E eu achei assim incrível, nossa, emocionante. Se a gente analisar como nós fomos feitos pela espiritualidade, como nós encarnamos, gente, todo mundo vai querer se transformar, não transformar no outro. E é justamente isso que fala essa mensagem. Quantos e quantos se preocupam apenas com o bem-estar próprio, esquecendo do próximo que está ao seu lado? Mas isso também não quer dizer que nós temos que o tempo todo prestar atenção no outro. Porque aquele que toma conta da vida do outro também não é digno. Ele precisa olhar para si. Mas se você se tornar cada dia melhor para você, você será melhor para o outro. Cristo não disse? Amar o próximo como a ti mesmo? Então, olha só, amar o próximo como a ti mesmo. Se eu trabalho o meu campo espiritual, Lúcia de Fátima, espírito, eu preciso olhar para mim e ver a minha condição emocional, a minha condição física, o que eu venho fazer aqui, qual o objetivo da minha vida, o que eu trago de novo para a minha existência e para aqueles que estão ao meu redor também. Então, nós somos esses lavradores, mas esses lavradores que têm que trabalhar para si e para a própria evolução, mas ajudar o outro também a evoluir. Então, quando nós olhamos apenas para nós mesmos, pensando só no nosso bem, não há evolução. Porque ela é individual, sim. Mas para que esse individual seja proveitoso, eu tenho que ajudar o próximo. Então, eu preciso olhar para o outro, mesmo que eu precise trabalhar antes o meu eu. Por que aquela situação do outro está me incomodando? O que está acontecendo comigo para que essa tal situação incomode? Muita gente olha, critica o outro, né? Às vezes até persegue o outro, sem perceber, se torna obsessor do outro. Então, mas por quê? O que significa isso? O que quer dizer esse trabalhar a si mesmo? Então, quando a gente começa a se olhar, a trabalhar esse solo de amor que Jesus nos colocou, nós tornamos a vida melhor, a minha e a do outro também. Então, lavradores que somos, que tipo de solo estamos cultivando? Que tipo de mensagem estamos trazendo como essa lavoura? Que frutos nós estamos
aquilo que plantamos é que nós vamos colher. E isso é importante também. Nós precisamos saber que todos somos falhos. Nós não somos perfeitos. Né? Cantando a musiquinha aqui, eu estava segura de mim, parei no momento, me distraí, porque me envolvi com a música. Então é justamente isso. Eu não sou perfeita, ninguém é perfeito, mas nós estamos buscando a perfeição. E é justamente esse solo sagrado que nós precisamos cultivar. É o bem comum, é o bem que está em mim que eu posso transpor para o outro. Mas primeiro eu tenho que trabalhar esse bem em mim. Eu tenho que trabalhar a minha mente, o meu coração. Porque se eu estou em desalinho comigo mesmo, eu não consigo ajudar o meu próximo. Porque de uma certa forma, eu vou acabar colocando nele um remedinho que vai desfazer um pouquinho daquele bem que existe nele. Então eu tenho que estar bem, eu tenho que estar do outro. Então, quando a gente fala, falando aqui na mensagem aqui, encontramos em muitos lugares os que relegam a enxada à ferrugem, cruzando os braços e evitando a chuva ou o sol, o fracasso da sementeira que não vingam. Olha só, quantos de nós, muitas vezes, eu coloquei aqui a ferrugem, né? A enxada e a ferrugem, o trabalho que temos, né? Para transformar os nossos pensamentos e as nossas ações. É o orar e vigiar. Né? Porque às vezes a gente não ora, não vigia e não ora. Por quê? Não vigia porque justamente a gente fala o que quer, pensa o que quer, né? Joga para fora tudo aquilo que não devia. Muitas vezes sempre do outro, né? Mas aquele reflexo que a gente joga volta para a gente. Então é como se fosse uma ferrugem mesmo. Vai deixar enferrujar o nosso eu, né? Então esse mal, essa mínima situação que nós pensamos que um ajuda o outro, vai criar um pântano dentro da gente. E a gente não vai saber depois de lidar com essa ferrugem que vai dar, né? E aí a gente acaba transformando em doenças psíquicas, doenças emocionais, muitas vezes. Então, é necessário trabalhar, vigiar os nossos pensamentos. Que tipo de frutos eu vou colher a partir do momento que eu estou semeando? Eu estou cultivando esse solo. E eu digo sempre que é um solo de amor. É o nosso corpo, é a nossa vida. É a vida dos nossos entes queridos, dos nossos que estão do nosso lado. Aqueles que estão ao nosso redor, que tipo de terreno eu estou adubando? Eu estou plantando o quê para essa transformação? O que eu vou colher dali? Hoje eu vi muito bonitinho uma criança no TikTok da vida aí, uma criancinha que pegou um palitinho de pirulito, né? Ele estava sozinho, foi filmado sozinho no cantinho, e ele simplesmente colocava o palitinho na boca, né? Dava uma voltinha, pegava o fósforozinho, tudo imaginário, o palitinho era real, mas o fósforo era irreal, né? Ele acendia e saía fumando, e todos os jeitinhos do que ele via. Então, para os nossos filhos, para os nossos familiares, que estão ao nosso redor, quem trabalha, quem é professor, que tipo de solo nós estamos cultivando? Que sementeira é essa? Que tipo de semente nós vamos plantar para que dê frutos? Então, nós precisamos estar atentos justamente para isso, porque nós somos o espelho. Tenho conhecido fiz uma amiga, né? E que ela disse assim: você é meu espelho. Nossa, então ela falou assim, deu um impacto, sabe? Você é meu espelho. Por quê? Porque nós olhamos no outro aquilo que temos em nós. O que nós admiramos no outro, nós temos também. O que nós achamos de errado no outro também, lá dentro de nós temos um pouquinho também. Então é necessário a gente prestar muita atenção nesse terreno, né? Que é do coração, esse
principalmente. Somos defrontados por muitos que fiscalizam a plantação dos vizinhos sem qualquer atenção para os trabalhos que dizem respeito. É justamente isso. Eu olhar sempre o outro, estar ocupada com o outro, estar preocupada com as ações, com a vida dos outros, vamos colocar assim, e esqueço da minha. O tempo todo que eu estou cuidando do outro lá, eu estou esquecendo da minha. Isso é no dia a dia, a gente cai nessas ciladas. De vez em quando, chega alguém que está conversando com a gente, vai falar e a gente acata, né? Porque a gente não vai ser, eu não posso ser ignorante com uma pessoa. Mas pode, de repente, ouvir, né? E deixar passar. E dizer assim, não é assim mesmo, ele é assim mesmo. As coisas são dessa forma. Mas às vezes a gente acolhe aquilo e coloca dentro da gente. A gente alimenta aquela situação. Alimentando aquela situação, olha a semente que estamos plantando, né? Então, temos diversos que falam despropositadamente com referência às inutilidades mil, enquanto os velhos escritores aniquilam as flores frágeis. Então, aqui no Emmanuel, 170, o nosso 177, tem uma mensagem que diz assim, eu li por 4 livros. Primeiro ele diz assim, guardemos a saúde mental. Obreiros. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar. Olha que interessante. Muita gente, só o segundo parágrafo, muita gente preocupa-se durante a existência inteira em como talhar as vestimentas para o concerto celestial, enquanto crentes inumeráveis anotam cuidadosamente as mágoas terrestres, no propósito de desfiá-las em rosário imenso de queixas diante do Senhor, à busca de destaque no mundo futuro. Então, olha só, aqui diz o quê? Como é que nós vamos nos apresentar ao Senhor? Como é que nós vamos chegar do outro lado? De que forma? O que nós vamos levar daqui para lá? Como é que nós vamos... a preocupação com as vestimentas que vou ter. Olha só. Como é que eu vou estar lá? Como é que eu vou chegar lá? Tem até uma história que eu me lembro de uma NF, a Selma, né? Eu não conheço Selma aqui. Selma Caetano. Muitos anos, acho que um dos primeiros NF, ela fez uma pergunta. Você está indo numa viagem? Lembra disso? Indo numa viagem, o que você vai levar nessa mala? Né? Que tipo de... Aquilo me pegou. Eu fiquei por muito tempo, eu acho que fiquei um ano inteiro pensando, porque não me convenceu. Aquela resposta lá não me convenceu. Para mim, não, porque eu tinha que entender que tipo de mala é essa que eu estava levando, para onde. Aceitei a resposta, sim, é correta, mas eu tinha que internalizar aquilo ali. Aí, o que você levaria para uma ilha deserta? Né? Uma ilha deserta, você vai levar? Não leva comida, não leva isso, não leva aquilo, não leva... Tá, tudo bem. Ponhamos. Mas você vai fazer uma viagem que você não sabe para onde você vai. O que você vai levar nessa mala? Eu estou refazendo a pergunta, porque era uma ilha deserta. Eu estou fazendo essa. Você vai para uma viagem, alguém te convida e vai levar o que nessa mala? Bem, aí eu vou levar um casaco. Deve ser frio, né? Não tem que levar um pouco de calor. Você leva a casa inteira. Mas a casa
casa inteira vai caber lá nesse local onde você está? E chegando lá, a porta, só cabe você. Não cabe mala, não cabe nada. Como é que você vai chegar lá? O que você vai levar? O que vocês acham? Apenas um? Necessário. E qual seria esse necessário? Nosso conhecimento. A nossa aprendizagem. Mais o quê? Vamos ver. Mais o quê? A prática do bem. Como levaremos essa prática do bem? Eu estava vendo uma palestra que tem um local que as pessoas são os que desencarnam, colocam no túmulo. Colocam no túmulo só, assim, 6 meses, 5 anos. Essa pessoa faleceu desencarnou com 90 anos. Agora coloca lá na lápide lá, 6 meses, 3 meses, 15 dias. Venha logo a curiosidade, né? Por que isso? É o tempo de aproveitamento da vida. Ele só conseguiu em 90 anos aproveitar a vida de uma forma que teria que ser 6 meses, em 90 anos. Olha só. É muito forte, né? Aí eu fiquei curiosa, a gente tem que pesquisar mais sobre isso. Como é que eles sabem? Como é que eles sabem que a pessoa aproveitou isso daqui? Mas escrito na lápide. Por quê? Porque foi o tempo de consciência que a pessoa teve, próximo ao desencarne. Poxa, deixei de fazer isso, deixei de fazer aquilo, deixei de conviver com alguns familiares, deixei de dar a mão àquele que sofre, deixei de visitar o doente, deixei de fazer isso, deixei de fazer aquilo. Quanta coisa eu poderia aproveitar? Onde foi o meu tempo? Perdi meu tempo? Como que? E nós fazemos a nossa parte. Nós estamos aqui para nos transformar pouco a pouco, nós estamos aqui caminhando. Então nós vamos errar. É normal, é natural. Ninguém queira ficar perfeito de uma hora para outra. Porque muitos dentro da própria religião acham que vão chegar a santos. Ainda não. Mas nós podemos. Tem uma teoria nova aí, que as pessoas falam assim, ninguém precisa passar pelo umbral. Eu achei muito legal o cara falando. Ninguém precisa passar pelo umbral. Porque se todo mundo fizer tudo que tem que ser feito, não precisa. Mas como nós vamos fazer? Se nós trouxemos uma carga de problemas para resolver essa existência, e a gente não consegue saber tudo. Mas onde está essa carga de problemas? Dentro do nosso emprego. Se nós nos despirmos de tudo isso, nós tirarmos todas essas amarras que nos prendem, nós vamos leves. Podemos, de repente, ir lá, passar direto, não sei. Mas, às vezes, nossa própria culpa é algo que a gente precisa não se colocar culpa. Nós somos responsáveis pelos nossos atos. Nós não temos culpa pelos nossos erros. Nós somos responsáveis apenas. Ah, mas eu tenho culpa pelo erro. Não, nós somos responsáveis. Mas não culpa. E a culpa é que nos leva lá para o umbral. Leva lá para as zonas inferiores. Por quê? Porque nós não temos ainda o suficiente o amor. Mas se nós nos amarmos, se esse amor que eu tenho por mim não for egoísta, não for vaidoso, não for orgulhoso, eu consigo transcender para ela. Concorda comigo? Porque a gente consegue, mas nós ainda temos aquele olhar ainda de crítica a nós mesmos. Então é esse nosso solo que nós estamos cultivando aqui, que a gente começa a trazer até as doenças físicas, que através dos nossos pensamentos, nós colocamos em nós essas mazelas. E aí vem a reclamação. Aí vamos culpar alguém, vamos colocar a culpa no outro, vamos colocar a culpa no tempo que não deu, perdemos tempo, vamos colocar em alguém que esteve do nosso lado acompanhando, que
né, que nos atrapalhou, mas nós permitimos muitas vezes. Não nos damos conta disso tudo. E a gente acaba se desesperando muitas vezes. Então, é parar e pensar, analisar, como é que está sendo a minha vida? O que eu quero para mim? Eu quero só o bem. Se eu quero só o bem, eu farei só o bem do próximo. Porque eu sei que se eu fizer o mal, vai voltar para mim. Se eu fizer o bem, não volta. Então, que tipo de solo eu estou cultivando? Que semente eu estou colocando aqui nesse solo? E que frutos eu vou colher? Né? Antigamente tinha, você plantou mamão, vai colher abacaxi. Não, você vai plantar abacaxi, vai colher abacaxi. Plantou maçã, vai colher maçã. Não tem como transpor para outra. Então, o bem que você faz é o bem que você faz. E aí, eu fiz uma troca aqui, eu volto de novo, falando da riqueza para o céu, que é o 177, eu fui voltando. Fiz uma mistura. Ajuntai tesouros no céu, é Jesus, Mateus capítulo 6, versículo 20. No próprio livro, Fonte Viva. Aí ele diz aqui. Porque a gente muitas vezes pensa só no material. Assim, conheço pessoas que, se a gente falasse, fulano, você tem 1 quilo de mantimento para me dar? Não tenho. Não tenho. Você tem isso? Mas peraí, eu vou comprar uma roupa bonita para mim. Eu preciso uma roupa jogar fora. Mas você não dá para mim? Não, já velha, joga fora. Não tem. Então, são as pessoas que só pensam nas coisas materiais. Falando assim, é coisa mais simples. Não vou contar para você não. História não, você está muito longo. Mas a gente pensa, às vezes, tem pessoas que vivem só pensando no material para si. Então, cultivam o próprio solo, né? E às vezes não conseguem colher. Porque ela está plantando, mas aquelas sementes, elas não estão sustentadas. Elas não estão, como se diz, boas para fertilizar. E quando elas estão férteis, elas dão 100 por 1, né? Que fala, né? Na parábola, 100 por 1. E 100 por 1 eu vou usar tudo, eu vou ter que passar para alguém. Então, quando eu planto o suficiente para mim, eu vou ter também para os outros. Mas sem orgulho, sem egoísmo e sem a vaidade. Mas isso, gente, a humanidade precisa evoluir muito para tirar tudo isso. Né? Então, fala nesse pedacinho que fala assim, beleza física, poder temporário, propriedade passageira e fortuna amoedada podem ser simples atributos da máscara humana que o tempo transforma, infatigável. Então, tem pessoas que pensam só em si, no seu próprio corpo, na sua própria vida. Então, eu quero fazer eu conheço uma conhecida que ela fala assim, olha, se aparecer a mínima ruga, eu vou lá e tiro. Porque eu não consigo, eu não posso, o meu corpo ele tem que estar todo perfeito. Eu não posso ver em mim, né? Eu tenho que estar com a maquiagem em dia, com as minhas unhas feitas, eu tenho que estar toda. E aí, quando eu olho uma pessoa, tem uma pessoa precisando de ajuda. Ela fala, coitada, que tristeza, né? Isso aí, gente. Então, é justamente isso. Preocupa-se às vezes com a beleza física, com o nosso exterior, mas o interior ainda não está trabalhado o suficiente. E aí o desespero vem depois, no final, né? Porque o que a gente leva é o quê? É o que está dentro de nós. E eu me preocupei tanto com o meu exterior, com tudo que tem ao meu redor, me preocupei sem me preocupar comigo. Fazendo para mim e para o outro. Eu tenho que fazer para mim e fazer para o outro. Se eu me preocupo com o outro para auxiliar, é diferente. Agora, quando eu me preocupo com o outro só para apontar os defeitos, criticar, aí já é diferente. Então, eu preciso olhar para mim, cultivar esse solo de amor, esse solo que vem, que é dado a cada dia, né?
a gente acorda de manhã, que está ainda encarnado, nós precisamos olhar e dizer assim, obrigada, Senhor. Eu estou aqui mais uma vez. O que eu preciso fazer hoje para ser melhor? Eu acredito que com essas reflexões, a gente vai tornar a nossa vida muito melhor. A gente vai conseguir fazer o outro melhor. Aqueles que estão ao nosso redor, principalmente. Nosso próximo. Amar o próximo como a ti mesmo. Esse próximo, qualquer um que estiver, que nós encontrarmos pelo caminho. Não é só aqueles que estão dentro do nosso lar. E às vezes, dentro do nosso lar, são as provas mais difíceis que temos. Por quê? Nós estamos ali no dia a dia, eles conhecem todas as nossas mazelas, tudo que nos, às vezes, aponta para a gente coisas que nós não nos damos conta. E aí, o que fazer? É olhar para ele e dizer assim, meu Deus, o que eu preciso mudar em mim? Por que eu fui tão injustiçada? Aí eles fazendo de vítimas, né? Então, é necessário que olharmos para dentro de nós e fazermos a transformação nossa, para que o outro também veja essa transformação e sirva de exemplo. Porque não adianta eu só apontar os erros dos outros. Eu preciso olhar os meus e transformar esse erro. E assim o nosso solo vai ficar mais fértil, vai ficar mais... nós poderemos colher frutos de amor, de bondade, de gratidão, mas de nós mesmos. Não esperar do outro também, porque esse outro também tem as suas dificuldades, as suas mazelas, e cada um é assim. Então eu tenho que esperar de mim. O bem que eu faço, como diz Paulo, né? Não, o bem que eu quero fazer, eu não faço, mas o mal eu ainda faço. Mas eu preciso o quê? Trabalhar para que esse bem aumente.